Estamos aqui começando com o primeiro episódio do programa Política e Verdade. Estamos aqui com um deputado federal pré-candidato a prefeito de Caxias do Sul, não, mas pré-candidato a deputado federal, Maurício Marcon. Em primeiro lugar, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente e abrir essa série de entrevistas aqui. Eu que agradeço o convite. Sabe que eu não sou de negar nenhum tipo de convite para dar entrevista. Porque como funcionário público, eu acho que é uma coisa básica de tu vir e prestar contas, independentemente de onde tu é. Até estava brincando que esse deve ser o 20º podcast que eu nunca me nego aí. Fui uma vez num podcast que eu acho que o guri estava começando assim... Paulo, acho que ele só fez comigo. Ele tá... Paulo, deixa eu me apresentar. Paulo Rodrigues, vim aqui com o doutor Gustavo, com a Tati, tem um problema na língua, que agora no inverno isso me atrapalha muito. Tive um câncer na língua, tiraram um pedaço da língua porque eu era muito linguarudo. Meu futuro é isso aí. É um prazer enorme aqui no Política e Verdade, ainda mais começando com o Maurício Marcon. Que em 2020, 30 e 28, sei quando é que vai ser, se elege prefeito de Caxias, né? Aliás, tem que mudar o nome desse negócio. Política é verdade, tu botar uma foto, quem que é aquele cidadão do canto lá? Não conheço aquele cidadão lá. Tem? Paulo? É das antigas aquela foto ali, hein? Eu tô mais bonito hoje. Acho que botou aquela lá. Tô mais lindinho hoje, mas é um prazer tê-lo aqui, junto com o doutor Gustavo, para falar de política e verdade. Tu é pré-candidato a federal. Quantos mil votos tu acha que tu faz? Então, eu boto na mesa, 280 mil. A gente sempre tem o primeiro objetivo, que é se eleger, né? Então, olhando hoje o cenário, eu quando concorri pelo Podemos em 2022, a ideia do partido, à época do Podemos, era eleger um deputado federal, que era o Maurício Zendrick, que já era deputado federal, né, Paulo? Teve uma quantidade gigantesca de dinheiro para concorrer, enfim. E eu seria o número 2. E eu sabia que essa era a realidade. Eu calculava naquela época que eu ia fazer entre 40 e 50 mil votos. Um pouco mais velho que eu, Paulo, tu deve lembrar que Caxias tinha uma dificuldade muito grande. Obrigado pelo um pouco, né? Porque Caxias tinha uma dificuldade muito grande até a região de eleger deputados federais, né? A gente teve eleito mesmo, o último foi o Assis Melo, na carona da Manuela, na eleição de 14, se não me falha a minha memória. Ficamos sem. E até antes disso eu acho que a gente teve o Pepe, o Sartori, o Mauro Pereira não foi eleito, ele era suplente, assumiu. Foi o caso também do de Bento lá, que me fugiu o nome agora. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de eleger parlamentar, ainda um parlamentar como eu, que estava no meio do mandato de vereança, né? A gente estava num partido que não tinha o holoforte de uma candidatura presidencial, que a gente sabe que ajuda, porque não adianta tu tem o voto de legenda, tu tem a exposição, então sempre ajuda muito. E a gente acabou surpreendendo, né? O voto mais barato do Brasil à época, o custo-voto, né? Eu e o professor Cláudio gastamos para eleger ele estadual e eu federal juntos R$70 mil, 72 mil. Então é uma coisa que é totalmente anormal, não é comum, né? Não vai se repetir, é muito difícil se repetir. Eu tive aquela discussão, tu deve lembrar, com a presidenta, a Denise Pessoa, no fim acabou ajudando ela também a eleger os dois. A gente teve um vídeo que viralizou, que eu estava falando mal do Lula, ela disse que eu não podia falar. Aí eu disse, tu não pode me impedir, ela me respondeu, tu não, presidenta. Daí eu disse, nossa, presidenta, e aquele vídeo, enfim. Eu acho que foi bem decisivo assim, na minha candidatura, porque fez as pessoas me conhecerem. Agora em 2026 a gente migrou para o partido que eu acho que eu estou em casa, né, onde eu deveria estar, sou bolsonarista, de direita, conservador, então eu acho que o partido, não tenho certeza absoluta, que o partido que reúne mais essas qualidades num partido só, com tamanho, com musculatura e com a presença do presidente Jair Bolsonaro é o PL. Então hoje eu faço parte do partido que eu deveria estar. E dentro do Partido Liberal, hoje a gente está em 7 cadeiras na Câmara, 4 foi a eleição na última eleição de 2022, o PL fez 4, depois migraram Osmar Terra, Zuc e eu. Então hoje somos em 7 parlamentares. Gaúcho, a maior bancada do Rio Grande do Sul é a nossa. E a gente espera repetir. Então o principal objetivo é a gente estar entre os 7, entre os 6 ou 7, que serão as cadeiras, e estando entre os 7 a gente se elege. Quanto pede de votos, a gente fez em 2022 em Caxias do Sul 52 mil e alguma coisa. Basicamente, a cada 4 eleitores que votaram, voto válido, um votou em mim, em Caxias. É um número que me orgulho bastante, porque é a minha cidade, né? Tive também um bom número em Flores da Cunha. Eu fiz voto nos 497 municípios, Paulo, do Rio Grande do Sul. Em todos, pelo menos 3 votos eu fiz. Então foi um negócio meio anormal. Pelo trabalho que a gente fez na Serra, até porque querendo ou não, gostando ou não, mesmo que eu tenha feito de um jeito totalmente ouvindo a população, das emendas, elas te levam a lugares que muitas vezes tu não chegava. Só para Caxias foram mais de 60 milhões enviados de emendas, e lá eu criei um site, mauriciomarcon.com.br, tu consegue ver todas as emendas, onde é que foram aplicadas, tudo certinho. Eu acho que se a federal quiser, só ir lá.
Qualquer um, pode ir lá. Isso, eu acho que faço questão, inclusive, Se o federal quiser, vai lá, porque que tá tudo lá. tu vai ver que no meu não tem pra ONG, não tem pra escola de samba, não tem pra nada disso, é pra hospital. E uma das coisas que eu acho que eu mais me orgulho que aqui em Caxias, que não dá voto, mas é uma herança que eu vou deixar pra cidade, é a questão da ressonância do Hospital Geral, né? Acho que isso pra mim foi uma conquista única, 6,5 milhões de emenda. Vem cá, mas me disseram que ainda não está funcionando. Tá funcionando. Não, já tá inaugurado, tudo funcionando. Tu vai fazer 280 mil ou não Olha, vai? eu acredito que mais de 200 a gente consiga. Nem só pelo meu trabalho, mas pela questão de hoje não ter o Marcel, o Sanderson e o Zucco. Como é um voto ideológico desses candidatos, e eu sou um representante ideológico, pessoa que votou em mim na primeira eleição não votou porque eu tinha emenda, porque eu como vereador... Esquema no bom sentido. Que tu montou nas emendas é sensacional. Isso é bom mesmo. Entendeu? O pessoal da cidade que vota, que escolhe. E aí eu vou aprimorar na próxima, Isso Paulo. aí, eu acho que isso aí é Eu vou aprimorar. sensacional. Isso É, vai ter o voto mais- em lugar que tu não imagina. O mais legal das emendas que eu fiz foi a emenda do milhão. Como você chegou, como você começou, o que você Muito fazia? rápida. Assim, Porque senão o Paulo vai dizer que eu falo Não, mas demais. porque realmente, assim, você entra numa brigança, como você falou, sai ali, vai para deputado federal, com um recurso de campanha irrisório, para poder ser... A minha história daria um filme. Pois é, então, Acho que assim, daria um filme porque ela não é uma... Se tu pegar os 31 parlamentares O teu eleitos... livro é bom quanto a isso. Tu chegou a ler? Claro. Então vamos lá. Olha aí, eu encontrei alguém que leu o livro. Além do meu pai, que lia uma página e tinha que parar porque eu chorava. Desde que eu era pequenininho, aqui em Caxias, quando tinha Rigoto contra Pepe, eu sempre fui antipetista. Mas há quem diga que tu foi antibolsonarista também lá no início. Não, eu nunca fui antibolsonarista, tanto é que essa tese... Não, ela- a matéria. essa tese ela é derrubada. Em 2015 eu visitei o gabinete do presidente Jair Bolsonaro, ainda como deputado lá no Anexo 3. Ele não estava no gabinete. Em 2016, 20 dias depois que a minha mãe tinha falecido, fui de novo no gabinete, o presidente me recebeu. A foto que eu tenho tá tremida, porque meu irmão estava tão emocionado que a gente tava os dois tremendo. Esse presidente do Fala era deputado na época. Era deputado, Era o Jair então, Bolsonaro. então ser anti-bolsonarista indo em 2016 não faz muito sentido. Então vocês que falam aí que ele é anti-bolsonarista, mas, Paulo, do lado de vocês. mal falar é uma coisa que a gente, conforme você cresce, automaticamente tu gera mais força contra. Né? Tu não pode gerar em verdade. Mas é o que mais se Política, gera, né? Aí é que tá, quer dizer, a política é muito suja. Agora, o que gera de fake news é brincadeira, né? Mas eu até gosto das fake news, Paulo, porque normalmente eu processo, né? E aí eu crio uma renda extra. Então, sim, a minha advogada levantou lá, desde o começo do mandato, eu ganhei mais de 100 mil reais só no Rio Grande do Sul em processos. Me acusaram de ser drogado, traficante, corrupto, até corno eu ganhei. A pessoa disse que a minha esposa estava, enquanto eu falava, ela estava em casa dando para não sei quem, eu processei, e esse dinheiro eu dei para ela, porque ela que foi chamada de Kenga, no caso, né? Nem conhecia o cara, né? Eu não conhecia o cara que estava lá. Não. Mas se tivesse fazendo isso, ele estava bem. Olha, vocês cuidam muito bem, porque minha esposa é um monumento, mas tudo bem. É uma maravilha. Mas daí comecei em 2016. Eu assisto Marcou em Família, eu te cuido. Estou sentadinho lá no TV, mas bota... Que é outra característica do meu mandato, né, Paulo? Que a gente tenta dar transparência. Acho que as pessoas que elas me encontram na rua, elas gostam muito de saber bastidores, muito que realmente as coisas até explodir muitas vezes na mídia, a gente já sabe lá há muito tempo antes. Eu costumo contar, como eu digo, funcionário público tem que dar transparência ao mandato, sou pago pelas pessoas. Mas vem cá, tu criou um personagem, esse eu te explodir de falar na tribuna sempre gritando, porque desse cara, porque da petezada, porque não sei o quê, porque isso tu bate. Não. Sabe que os 3 primeiros segundos de todo o discurso que eu faço, tu pode ver que eu tô calmo. Em 3 segundos. 3 segundos. Aí tu começa a entrar nos assuntos. A gente teve essa semana, por exemplo, a questão da misoginia. E tenta criminalizar que um padre, por exemplo, use versículos bíblicos, né, que dizem que diminuiria a mulher. Ou propriamente, que se tu achar que falar assim, ó, a mulher não serve pra jogar futebol. 5 anos de cadeia. É o que eu acho. Esse é o projeto. Não, Então eu vou preso. 5 anos de cadeia. Agora, a relatora, Tabata Amaral, ó, eu começo a falar, já começo a ficar nervoso, tu viu como é que é? Ela votou contra que um menor de 16 e 17 anos que estupra, esquarteja, mata um bebê, por exemplo, pegue a punição que está na legislação. Quer dizer que se passar essa lei e eu disser, não gosto de mulher narrando futebol, tu não Cadeia, gosta. 5 anos. Não, tu não gosta, ainda é tido como opinião. Tu não pode dizer que ela não serve pra isso. Mas ela pode dizer que tu não serve, por exemplo, pra alguma coisa. Denegrir sua imagem totalmente. Essa palavra é problemática também já, problematizaram. O denegrir tu não pode usar. Negro, é que não tem nada a ver, né? Quer dizer que se alguém disser que eu não sirvo, não presto como jornalista, eu posso processar. Não, tu não, porque tu é homem. Só se tu se entender como mulher. Só se tu se entender como mulher. Eu vou me entender como mulher. Aí tu pode. Então é algumas coisas. E eu nesse discurso eu falo, nós temos agricultores no Rio Grande do Sul se suicidando porque não conseguem negociar as dívidas. Mas nós estamos aqui criminalizando uma opinião.
Esse ponto que você falou, que eu acho muito interessante, porque o Rio Grande do Sul tem uma característica que às vezes lá em cima, em Brasília, o pessoal não entende muito bem. Por exemplo, essa questão do bom pagador. É uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Rio Grande do Sul, que quando aconteceu esse negócio dos suicídios ali das safras aqui no Rio Grande do Sul, eu via que não pegava, porque eu morei já no extremo norte, morei em Roraima, né? Conheço Manaus, aquela região, e vi que, por exemplo, o tempo que eu tenho passado aqui no Sul, as pessoas são muito mais comprometidas. Então, isso já é um problema tu falar, porque tu pode ser acusado de xenofobia, inclusive. Sim. Eu tô vacinado. Mas é verdade, Marcon, porque, olha só, se você parar para pensar... Na tua verdade, eu não tenho essa opinião, porque senão eu acho que é uma opinião minha, pelo que eu vivo, né? Eu acho que um relato que eu faço não foi que eu li. Eu tive nesses locais, eu vivi isso daí, vivi a época do final do garimpo lá em Roraima, na década de 90. Então, assim, o Estado se formando, eu estava lá, aquela história toda, e vim para o Sul, né, agora. E eu vejo que o Sul é outro país do que eu estava acostumado. A Serra, então. A Santa Catarina tem regiões e regiões. A Serra, mas assim, e nessa questão, quando eu fui naquela Expo Inter, eu lembro na época que estava acontecendo, assim, a primeira vez que eu fui, e eu vi, assim, quando eu soube dessa história do suicídio dos agricultores... Foram 50 pessoas? Eu achei, assim, uma coisa, assim, muito surreal. O que acontece? Primeiro que nós não somos uma república federativa, né? Nós somos só no papel. República federativa, por exemplo, é o que são os Estados Unidos, onde as federações dos estados, eles têm autonomia muito maior para legislar. Hoje tudo é muito concentrado em Brasília. Um deputado estadual, guardadas, né, as devidas proporções, ele é um vereador do estado. O poder de lei dele é extremamente baixo. Então o que acontece? Isso é um problema para um país do tamanho do Brasil. Por que os Estados Unidos viraram prósperos e nós estamos aí comendo poeira? Na minha humilde opinião. Porque nos Estados Unidos todo o legislador estadual sabe as necessidades do estado. Eu vou usar um exemplo aqui que ele é fantástico. Abigeato. Eu duvido que alguém em Roraima, no Acre, saiba o que é abigeato. Ou alguém da cidade do Rio de Janeiro saiba o que é abigeato. Não faz a menor ideia. Mas nós votamos projetos sobre abigeato. Aí como tem coisas que eu não tenho a menor ideia, que tu precisa te informar, entender como é que é, porque também não faz parte da tua realidade. Então, a ideia de federações, né, de Estados Unidos mesmo, dos estados que são autônomos, mas fazem parte, né, de uma república, ela é justamente essa, que tu tenha autonomia para tu saber das tuas necessidades e pelas necessidades tu fazer o julgamento necessário. O Brasil hoje, ele é uma sopa, cara, assim, ó, eu tô no Rio Grande do Sul, imagina o cara que tá no Acre, em Rondônia, em Roraima, o mundo é completamente, o país é diferente, tudo é diferente. Acho que a língua é o que nos une e o futebol, porque de resto é muito diferente. Então, lá, a gente tem de tudo de parlamentar. Sabe, quando eu fui para o Congresso, eu saindo de Caxias, eu pensava, não que os meus colegas da época não fossem, assim, habilitados, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu imaginava que eu ia ter uma subida de nível, no sentido de discurso, de enfrentamento, de debate. E eu encontrei lá, por exemplo, numa comissão de viação e transporte, que eu tive que enterrar a lei, um projeto, por exemplo, vai dar risada e eu também dei. O projeto, ele criminalizava um motorista de aplicativo que não tivesse troco em espécie. Que é isso? Como é que tem um burro de um deputado que faz uma lei? Por isso que eu estou te falando do nível. Não, mas isso é um detalhe. Vamos pegar uma outra. A Erika Hilton, ela apresentou no primeiro ano. Ele ou ela? Foi falar dela? Ela gosta que seja ela. Então, pra mim, não me faz. Deixa, se ela é feliz assim, tá tudo certo. O que acontece? Ela apresentou um projeto, Paulo, esse é fantástico. 2023, nunca vamos esquecer. O projeto, ele dizia que todas as empresas com mais de 100 funcionários fechados, deveria-se ter 3 funcionários moradores de rua. Esse era o projeto dela. E aí eu fiz uma conta básica. Ia faltar morador de rua no Brasil para complementar a cota. Que é um problema que as empresas enfrentam, por exemplo, com PCDs também. As empresas têm muita dificuldade com PCDs, alguns que tu não encontra, né? E aí nós fomos para o plenário e eu levei para o plenário na discussão do projeto. Eu disse, deputada, eu fiz a conta que vai... Primeiro que eu queria saber quantos moradores de rua a senhora tem no seu gabinete. Ele ficou puto. Nenhum. E eu disse, e se a senhora sabe que não há quantidade de moradores de rua suficiente, e mesmo que houvesse, nós teríamos uma logística gigantesca, porque tu imagina, o Rio Grande do Sul talvez teria que importar moradores de rua de um outro estado, né? O Rio Grande do Sul teria que exportar para outras regiões, teria que fazer uma logística de moradores de rua, me chamou de fascista. E aí a gente conseguiu aprovar o projeto sem obrigatoriedade. Mas é aquelas coisas, eles vão tentando absurdos e às vezes passam. Tá, mas tu não explicou por que tu fica bravo. E começa a berrar. Paulo, eu fico bravo porque eu amo o Brasil. Eu acho que essa é a primeira. Acho que o que me motiva a estar na política é amar o país. Eu queria que o meu país, que eu não tivesse. Porque a petezada te odeia, né? Se a petezada gostasse de mim, eu estaria preocupado. Que eu tento copiar o que deu certo no mundo, né? A gente tem aí questão de segurança. O que o Bukele fez em El Salvador? É bom ou é ruim? Pergunta para as pessoas de lá. 94% de aprovação deve ser bom. Né? Então eu queria colocar isso para o meu país. A renda média americana é 9 vezes a renda média brasileira. Será que se a gente copiar lá e as pessoas aqui no Brasil ganharem 9 vezes mais do que ganham, será que elas seriam mais felizes ou não? Eu acho que sim.
copiar o que deu certo. A gente não precisa inventar a roda. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não coloca ketchup no bolo, nem sal, a gente coloca o que leva o bolo a ficar bom. Mas na economia a gente tenta inventar coisas, né? A gente tem agora esse caso da escala 6x1, que eu fui um dos 22 parlamentares que não votou favorável a essa coisa assim, que eu não consigo descrever a tamanha maluquice que é. Primeiro, nenhum país no universo, no mundo, né, nem Botsuana, nem África do Sul, nem Austrália, nenhum, proíbe que alguém trabalhe no sexto dia útil de forma formal. Nenhum, não existe. Nós, através de um projeto de Érica Hilton, né, Reginaldo Lopes e do Hugo Mota, para ganhar voto, para vender mentira para as pessoas, que elas vão trabalhar menos e vão ganhar a mesma coisa ou mais, se diz que proibindo o dia de trabalho vai resolver. A mesma Érica Hilton, que na PEC dela, 4x3, ela fez, em vez de ser 32, ela colocou 36. Tu tem que falar para um público que automaticamente tem um QI mínimo para ele compreender que lugar de mágica é no circo. O parlamento é um lugar onde, para tu aprovar uma legislação, minimamente tu deveria ter uma larga carga de estudos, uma larga um entendimento das consequências. A própria Érica Hilton foi na Globo News, ao ser questionada pelo camarote, se tu viu esse recorte, deputada, as farmácias, por exemplo, né? Obviamente as farmácias vão precisar contratar mais gente, tal. Os medicamentos é o que impacta bastante no orçamento, principalmente dos aposentados, já bastante, um pouco, enfim. A senhora fez algum tipo de estudo para nós entendermos o quanto isso vai afetar? Não, camarote, a gente não fez nenhum estudo. Então assim, aí o que eu fiz? Eu propus o salário mínimo de 100 mil reais, não sei se tu viu essa. 100 mil reais com reajuste líquido de 50% ao ano. Vamos resolver o problema através de um canetaço. Né? E aí, virou notícia nacional, porque o pessoal achou incrível, né, meu projeto. Disse até estranho o pessoal não aprovar. Mas aí é um ponto, deputado, que eu gostaria de falar. Que para mim, o senhor hoje é um deputado já nacional, o senhor já tem espaços nacionais. O Pitoli te adora. Parei de ir lá agora com a legislação eleitoral. Mas ele te adora. O Pitoli lá da Oliveira. O pessoal do Pânico te chamava. 2 vezes. Também. E outros desses programas nacionais sempre contaram contigo lá. E gostam de ti e tu vai. Claro que é de uma ala, do espectro, que é da direita. Mas isso para ti soma muito, né? Sobre ser um parlamentar nacional, eu acho que uma das coisas que me ajuda, Paulo, é que eu não fujo muito de debate. Eu já tive diversas vezes, inclusive, que eu aceitei o debate e o opositor cancelou ou não foi. Eu posso citar a própria Érica Hilton, ela tinha confirmado os debates sobre a escala 6x1, quando eu confirmei ela cancelou. Estava na CNN esses dias também, eu tinha um debate com o Reginaldo Lopes, que é o do PT, que fez o primeiro projeto lá em 2019, confirmei e ele cancelou. Aí no fim colocaram o Ivan Valente, tu viu aquele vídeo dele criticando os rentistas, eu disse, Ivan, tu tem mais de 1,5 milhão aplicado em renda fixa, né? O que tu quer falar? Qual é a coerência que tu tem? Você revoltou lá, me xingou, também não aceita mais debater comigo. Então, primeira coisa, eu leio muito, estudo muito. Então, normalmente eu estou por dentro dos assuntos e é difícil tu me pegar pela calça curta. E sobre a questão de tornar um parlamentar nacional, eu acho que as pessoas estão muito carentes, Paulo, de parlamentares que se elegem com um discurso e mantêm o discurso ao longo da caminhada. O que a gente tem muito em Brasília, parlamentar que vende uma ilusão na campanha, que é conservador, que é de direita, que não sei o quê, eu chegar lá, né, com cargos, emendas, perguntando, mas por que o político quer tanto cargo? Eu comecei a aprender. Calcula que tu tenha 100 cargos de 10 mil no nível federal. Estamos falando aí de R$1 milhão. Se o cara ganhar 10% desse salário que ele conseguiu a turma dele lá, é 100 mil por mês. Então o cargo é para isso. O cargo não é com a intenção de... Quer dizer que a rachadinha acontece muito mais do que a gente imagina. Eu posso te afirmar que certeza absoluta. Eu trabalhei 10 anos, né, como senador do MDB, o Edson Lobão, né, com o Maranhão, com a esposa dele. Eu fiquei sabendo, eu achei um absurdo esse negócio de rachadinha. Isso a gente está falando ali na 2000 e pouco, 2002. Quem começou essa história de rachadinha no Brasil, por incrível que pareça, foi lá em Roraima, num processo chamado gafanhoto, que envolvia um monte de gente, que o gafanhoto era comendo a folha do Estado, né? Mas eu acho que até é crime, horrível, tudo, mas tem coisa pior que tu quer que eu te conte, por exemplo, que é a questão da saúde, né? As emendas para a saúde. Sim. A gente teve agora aqui no próprio Rio Grande do Sul, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que teve um parlamentar que foi pego, o chefe de gabinete dele, com um contrato de 6% da emenda da saúde, né? O deputado PDT, o Afonso Mota, 6% do chefe de gabinete dele com o Hospital de Santa Cruz. Ele ia mandar 1 milhão e voltar a 60 mil. Já foi demitido. Quando eu... Aí ele demite o cara, como se não soubesse nada. Não, eu só tô contando que logo que eu cheguei na Câmara lá, os caras vêm te testar lá, não? Porque como eu fui eleito sem vereador, sem prefeito me apoiar, as minhas emendas estavam livres, não precisei negociá-las, né? E aí o pessoal vinha, né? Quando eu ia dedicar uma emenda pro hospital, o hospital pedia, tá, mas e aí como é que é? Eu digo, não, é tudo certo, 1 milhão é 1 milhão, né? Ah, tá, então tá. Certa vez eu ia no gabinete propor pro meu assessor. O esquema era o seguinte, Paulo. Deputado, o laranja, prefeitura. O deputado manda o recurso, 1 milhão, exemplo, tá? A prefeitura
faz uma licitação direcionada, mais ou menos que foi a das E o funerárias laranja aqui, que- lembra que teve a primeira aqui que foi bem direcionadinha? E aí era para contratar um estudo de educação, que era para tu fazer um estudo sobre a educação do município, coisa assim. Aí era 300 pro parlamentar, 300 para comprar o prefeito, 300 pro cara do rolo ali. O Túlio colocou o cara para correr na hora, né? O que eu quis dizer com isso? Que a rachadinha é um... Não, É um pormenor Eu vou falar, deputado, assim, quando na época eu lembro que eu conversei com o senador, ele era muito contra esse tipo de coisa, apesar da gente saber que era uma coisa normal que acontecia ali, nessas rachadinhas, por quê? É que nem eu falo, o pessoal, pô, vocês estão preocupados quanto que um deputado, que um político ganha? Isso é Isso aí é nada, isso é salário, não é nada, dinheiro de pinga quando o cara é mal intencionado, não é, deputado? Não, e aí a gente entra tipo no nível workaro, que daí aí o cara que já tá lá e roubar deve ser que nem tu matar, né? Uma vez eu vi um documentário do cara que foi pra Segunda Guerra, pediram pra ele, né? Tinha matado 50 e poucos, foi condecorado, enfim. E aí perguntaram pra ele como é que era matar uma pessoa, né? E ele disse, cara, a primeira é horrível, não dormi, fiquei mal. A segunda em diante, pra mim, era que nem matar uma formiga, não mudava nada. Eu acho que o roubar é a mesma coisa. Né? Então, quando tu precisa ir subindo os níveis para tu se satisfazer, né? Eu acho que o Workar mais ou menos era isso, assim, porque Mas qual é a gente o fala de clima bilhões, lá? né? Qual é o clima lá do Workar? Existe uma tensão no ar? Olha, Paulo, o que acontece? Você conheceu o astronauta ou não? Não. Até porque foi anterior, né? Mas uma das coisas que eu não participo em Brasília é de festas. Eu não vou em nenhum tipo de festa, jogo de pôquer, eu não vou em nada, porque o que acontece? Hoje, eu sou um parlamentar que, graças a Deus, a minha vida é totalmente libada. Acredito na vida eterna, quero me reencontrar com a minha mãe, trabalho para ser um milagre de Deus e fazer o trabalho que tem que ser feito. Que Deus, sempre que eu subo na tribuna, tu me pediu por que eu fico nervoso, eu sempre rezo, vim de Espírito Santo antes, para que Deus me dê as palavras que eu preciso falar. Eu me afasto desse tipo de coisa, por quê? Porque rola muita prostituição em Brasília. Tem muito gabinete que a prostituta do parlamentar está dentro do gabinete. O próprio caso do Hugo Mota, que a gente não pode dizer que era ou não era, mas fazer uma analogia aqui, ele tinha uma fisioterapeuta que nunca apareceu na Câmara, que era uma menina jovem, bonita, que ele contratou toda a família, então assim, gera suspeitas, digamos assim. Então a prostituição em Brasília ela é muito comum. E o que sempre foi o meu medo? Que eu gosto de jogar pôquer. Eu jogo com meus amigos aqui, uma vez a cada 6 meses que eu consigo jogar. E aí tu tá lá numa mesa que nós estamos aqui agora e botam 2 prostitutas atrás de ti com os seios de fora e tiram uma foto. Tu imagina pra mim a reputação, o que isso... Então, tu tem que ter muito cuidado em Brasília pra tu não ficar com o rabo preso. Aí tu me perguntou como é que tá o clima. Eu não participo desses... Eu sou baixo clero, entendeu? Dessas discussões... Eu não participo desses encontros. Eu não vou, nunca fui, nenhuma vez. E tá com a consciência tranquila. Tranquila. Não tem... Então, assim, quando tu me pede como é que tá o clima, é mais a cúpula que fica nesse BO aí do que propriamente quem não participa. Porque o problema do Brasil é o centro, eu sempre digo. Tu falou, odiado pelos petistas. Cara, eu odeio muito menos os petistas do que o centro. O petista, o pessoalista, eles têm valores e princípios que são avessos aos meus, mas eles acreditam naquilo. Eles acreditam que Cuba é um lugar que tá miserável não pelo socialismo, que é pelo embargo americano. Eles acreditavam que o Maduro era um grande líder. Eles acreditam que matar bebê no ventre da mãe é algo normal. Eles acreditam que a droga deveria ser... Mas eles acreditam naquilo. O cara que é de centro, ele é o pior que existe. Porque é o cara que tu não tem nada pra esperar dele. É um cara... Vamos pegar aqui em Caxias, uma hora tá na oposição, uma hora tá no governo, uma hora tá na oposição, uma hora tá no governo. Vide a última eleição. Vide a última eleição, né? Olha o que virou, né? Então, assim, eu me dou bem com a Denise, por exemplo. A Denise Pessoa aqui, eu me dou bem no sentido de, tipo, se a gente tem que conversar alguma coisa, complementar alguma emenda, fazer alguma coisa por bem de Caxias, né? Agora, os caras de centro, eu tenho ojeriza, assim, eu não consigo me relacionar, eu tenho muita dificuldade, porque são pessoas que tu não sabe o que tu vai conversar, sabe? Amanhã depois estão te apunhalando, depois precisam de ti, estão te agradando. A partir do momento que nós, com a reforma política principalmente, a gente conseguir ter menos partidos e as pessoas conseguir enxergar mais que o centro é um câncer, eu acho que a gente vai evoluir bastante, sim, como sociedade. Porque o cara que é de centro não cai nesse papo do... uma certa vez o Leite falou que ele é terrivelmente de centro, né? Terrivelmente de centro é o cara que não tem opinião, não tem postura, não. E todo mundo tem opinião, né? As pessoas, ou tu é do Juventude ou tu é do Caxias, né? Ou tu gosta de ir no shopping ou tu não gosta. Aquele cara, não vai nem fica. E o centro é isso. Hoje saiu inclusive uma pesquisa, não sei se o Paulo já viu, do Datafolha, 43 ou 44 se dizem de direita, 39 de esquerda e o centro é 11. Ou seja, o centro ele é um negócio que é o morno, né? E tem uma passagem bíblica, inclusive, que diz que aos mornos Deus vomita, né? Então por isso que eu digo, eu admiro muito mais alguém como a Denise, que tem os valores dela, que não são os meus, mas que ela tem os valores dela, né? Do que propriamente outros aí, que são totalmente desprovidos de qualquer tipo de valor e que fazem qualquer coisa
chegar ao poder. Pode vestir uma roupa de esquerda, de direita, ao que convier a ele. A que convier a ele. Tu imagina que o Cara, prefeito de Caxias do Sul é um cara que se diz de direita, mas pediu voto pro PT no segundo turno, porque ele queria ganhou ganhar por causa da o voto do esquerda. PT. Então, de se dizer, então, eu prefiro não ganhar, Gustavo, mas continuar com os meus valores do que propriamente fazer qualquer negócio para ganhar e depois tu não ter valor nenhum. Eu tenho uma filha agora, eu preciso ensinar para ela o que são valores, né? Então a minha mãe me ensinou muito esse negócio da família, a gente é muito unido na família. E uma coisa que eu disse pro meu pai, quando eu entrei, minha mãe já era falecida, pra minha esposa também, disse, vocês nunca vão sentir vergonha de mim. A pessoa ela até pode discordar dos meus valores em princípio, mas tu nunca vai ver eu envolvido em rolo, em BO e essas coisas. Que deve ser uma vergonha pra filho, tu pega o presidente da Câmara, todo mundo sabe que é aquela menina, casado, com filho, porra, cara, que merda de pai que tu é, né? Então, graças a Deus, eu tento me manter dentro dos valores. Mas aquilo que eu pergunto, como é que essa gente olha a família? Como é que eles mantêm a família? Porque tu pega o ministro lá, o careca lá, Ah, não, mas naquele caso chega a ser engraçado. Eu soube de aquela fonte... mulher dele, filhos dele, botou o escritório para roubar, quer dizer, que o que pegaram do Vorcar é roubo isso aí. Mas é que daí a tua régua moral, a gente tem que entender uma coisa. A régua moral da direita ela é muito superior à régua moral da esquerda. A esquerda, com o Lula no Brasil, ela simplesmente destruiu a sua régua moral para manter o seu líder. A partir do momento que o líder é um corrupto e tu precisa seguir aquele líder, tu automaticamente baixa a tua régua moral. Então o eleitor da esquerda, a régua moral é muito diferente. Vou dar um exemplo aqui de agora. Jacques Wagner, da velha guarda, com dinheiro pego pela polícia, com imagens do dinheiro, relógios, enfim, apartamentos, conversas. O impacto na candidatura do Lula foi zero. Né? O Flávio, que em 2024, quando a Globo pegava patrocínios, né? No caso, o Estadão pegava, o Atlético Mineiro, 20% do Atlético Mineiro era do fundo Vorcar, patrocinou outros vídeos, inclusive o do Lula, né? Pediu apoio pro filme. Eu faria a mesma coisa, tu tem que ir atrás de quem, né? E aí, ele já não presta pra muita gente. O Jair Bolsonaro, ele elevou demais a régua, né? E ele tem vários defeitos, como todos nós temos, o presidente Bolsonaro. Mas corrupto ele não é. Não. Se o Lula hoje for descoberto que o filho dele está sendo preso, que ele vai ser preso, ele só não foi preso ainda porque trocaram o delegado. Até pedi pro Sanderson, em 24 anos de Polícia Federal, quantas vezes ele viu trocar um delegado de uma investigação, sabe quantas? Zero. Ele nunca viu. Então, obviamente, é direcionado, né? Então, se o filho do Lula for preso hoje, por roubar aposentado, inclusive está envolvido com PCC, tu viu que eu vi que ele anda passando. Então, eu tenho certeza que a queda na pesquisa do Lula vai ser nula por causa disso. Pessoas que votam no PT, elas não se importam com corrupção. Elas têm uma ideologia tão forte que ela supera esse tipo de coisa. Ideologia barra assistencialismo, né? A gente tem que saber que 25 milhões de adultos no país recebem Bolsa Família. Destes, cerca de 85% pela última pesquisa que eu vi votam no PT. Então eles saem já de 22, 23 milhões de votos na nossa frente. A gente tem que entender que o voto deles não é uma preocupação com o país, o voto deles é porque eles foi tão dito para eles que se entrar outro governo eles vão perder esse benefício, e às vezes esse benefício é o que mantém a família. A gente tem que entender a realidade. Óbvio que dentro do Bolsa Família tem vagabundo, como tem em empresa, como tem na política, como tem em todo lugar, mas tem gente que precisa, né? O que o governo deveria fazer? Apresentar a porta de saída, ou seja, não, tu vai receber mais 600, mas eu tô aqui te encaminhando para um emprego que vai receber 2.400. Eu vou te qualificar, eu quero te tirar disso. Mas a partir do momento que o cara se qualifica e ganha mais, o PT perde esse voto. Então, a pobreza é a massa que elege petistas. Então eles não têm nenhum interesse de terminar com a pobreza. O foco deles é aumentar a pobreza. Quanto mais o cara depender do Estado para comer, mais ele vai votar no PT. Porque vão dar mordomia, vão dar não sei o quê, vão dar isso, mas vão dar eu aquilo. acho que na ideologia, Paulo, nem é isso, sabe? Nem é a questão... Não é ideologia, é interesse. Interesse. É interesse. É aquela coisa, né? Quando tu entra num debate, pra tu vencer ele basta tu estar ao lado da verdade, né? Eu te confesso que eu não me recordo ter perdido um debate com um petista, até hoje. Nenhum. Mas tu pega esse último que eu consegui ter um adversário que foi o Ivo Valente, foi um massacre do início ao fim. Né? Porque ele veio falar que ele defendia as pessoas, né, contra os bandidos. Eu disse, cara, o 1112/2023 que aumentava de 40% para 80% o tempo de permanência na cadeia de um estuprador, o senhor votou contra? Aí tu desmonta o cara, né? Eu tive um com a Maria do Rosário também no Conversas Cruzadas, que ela também votou contra esse aumento de pena, e ela tava toda, né, do negócio da mulher, que a mulher disse, Maria, quando tu teve a oportunidade de deixar um estuprador de bebês, eu trouxe um caso do Amazonas, 6 dias o cara estuprou um menino, o cara já tinha histórico, já tinha estuprado uma menina. Se essa lei tivesse já valido lá em 2016, ele estava na cadeia e não tinha estuprado um bebê. E eu levei, né, porque eu guardo, essas coisas eu guardo. Se eu tiver amanhã na rua, não lembro da tua cara, mas o dado, número, essas coisas, é um computador na minha cabeça. E eu levei pro debate, mas despirocou completamente, né? Não, mas tu tá
duvidando da minha história de Simaria, tu votou contrário ao projeto. Eu não estou duvidando, eu estou dizendo que tu, na prática, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. A Denise votou contra também. Questionava isso. Eu acho que é uma questão que ela não respondeu até hoje, o 11/12/2023. O projeto aumentava de 40% do tempo, o cara pegou 10 anos, fica 4 para poder progredir do regime. A lei aprovada, pegou 10 anos, tem que ficar 80%, 8 anos. Votou contra. Crime hediondo. Não é tipo roubo de celular, não. Ou colou na prova, não. É defender bandido, aquilo que eu digo. Aí a gente, então é ideológico, então, por exemplo, quando a gente fala, o cara que vota na esquerda, ideologicamente, ele acredita que o Lula já falou isso diversas vezes, né? O cara que rouba um celular para tomar cerveja, tá tudo bem. Porque eles aproveitam, na verdade, do discurso, pelo menos a impressão que eu tenho, de minorias, né? Eles sempre vão para isso. Então, assim, se você tem uma minoria que ali é marginalizada, como a questão dos homossexuais, esses movimentos, eles procuram se agregar a esse tipo de coisa. O que eu falo, ninguém é contra, assim, a maioria das pessoas que eu conheço mesmo de direita, ninguém é contra como eles pintam, né? É que nós, conservadores, eu, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto muito do Drauzio Varela, mas ele falou uma coisa uma vez que pra mim é chave. Se tu te preocupa com o que uma pessoa tá fazendo com outra dentro de 4 paredes, o problemático não são eles, o problemático é tu. Se a Erika Hilton quer ser chamada de ela, cara, pra mim tá tudo certo. Pra mim, dentro de que ela não perturbe a liberdade dela, não interfere. Agora, por exemplo, um homem disputar uma competição feminina, aí eu já sou contra. Porque daí essa pessoa está tirando, ela está infringindo um outro direito. Que vale para o banheiro, que vale para um monte de coisa. Então, assim, o meu ponto, ele é inflexível. Ele é o seguinte, a tua liberdade vai até aonde começa a minha. Então, só que a esquerda, ela adota esses microgrupos justamente porque ela vende uma ideia que eles são marginalizados, perseguidos, papapá. E eu nunca vi, não sei se o Paulo tem conhecimento de tipo, um homossexual em Caxias não conseguiu jantar num restaurante, ou não conseguiu entrar no campo do juventude, ou não foi na missa, ou... Não existe. Então eles criam um negócio, o preconceito, ele é um negócio... Eu não tenho... Eu tenho amigos homossexuais, pra mim não faz a menor diferença. Agora, é óbvio que eu já fui em lugares e não me senti bem recebido. Toda pessoa já teve isso. Isso é uma coisa natural. Ou porque tu tava mal vestido, que às vezes tu vai num lugar que a pessoa te olha, tipo, mas meu Deus, vou fazer... Não, cara, eu nunca mais frequento aquele lugar, tá tudo certo. Então, assim, também se cria um drama, né, às vezes, né? Nossa, perseguição, Armagedão, não sei o quê. Aí essas pessoas que se sentiram alguma vez marginalizadas, elas entendem que ali é o lugar delas. Então eles são muito felizes nisso, porque o liberalismo, ele diz que o indivíduo é o centro de tudo. Então, se a tua liberdade vai até onde vai a minha, tá tudo certo. O cara pode trabalhar, virar presidente, virar governador do estado. Dizer que o Rio Grande do Sul é preconceituoso, o governador do estado é assumidamente homossexual. Então, não faz nenhum sentido. Mas são narrativas que são repetidas centenas de vezes e aí eles adotam o que Goering fazia na Alemanha nazista. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Uma coisa que, inclusive, aproveitando esse gancho que aconteceu essa semana, Paulo, não sei se você viu, você deve ter visto o presidente Lula lá em Santa Catarina. Classificou o povo catarinense como racista. Isso, e o que acontece? Eu vejo uma coisa, que inclusive eu converso muito aqui, falo com as pessoas aqui em Caxias, porque as pessoas têm uma coisa ali em cima de achar que o pobre é preto, né, como dizem, né? Tem essa mentalidade. E eu falo para as pessoas, às vezes eu estou andando aqui em Caxias, para a gente é muito difícil receber porque tem uma colonização italiana, um cara louro, dos olhos azuis, vendendo coisa no sinal, né, no semáforo ali fazendo. Quer dizer, a pobreza, por isso eu sou completamente contra a cota, contra essas coisas. A pobreza, cota, ela é boa quando ela é cota de renda. De renda. Até porque cota racial, a raça é uma só, é raça humana. Não existem tonalidades de cor de pele. Isso existe. Agora, a raça é uma, raça humana. Então o que acontece? Por exemplo, se o cara é loiro, filho de um cara pobre, ele nunca vai entrar numa faculdade pública. Se o cara é negro, filho de um milionário, ele pode entrar na faculdade pública pela cor. Às vezes nem é negro, né? Às vezes o cara é... Hoje... Aí tu tem que ter aquela coisa nazista de tu fazer uma tabela de cor, né? Com as paletas de cor. Que é uma coisa... Que o Brasil, ele é um povo extremamente miscigenado, né? E tu tentar separar como se tivesse havido um apartheid no Brasil, tu não vai conseguir. Na próxima eleição municipal, te cativa mais concorrer a prefeito ou concorrer ao Senado? Se for bem agora para deputado. Meu perfil é que nem colocar o Zulu, nosso ídolo, né, juventudista, que nos tirou da Série D, no gol. Não me vejo assim, Paulo, hoje, as coisas mudam, né? Mas eu não me vejo hoje com uma capacidade de ser prefeito. Eu sou
tenho um perfil totalmente legislativo. Eu sou um cara de combate, de ideias. Eu acho que o prefeito muitas vezes ele tem que ser um cara, além de ser um bom gestor, mas ser um cara também que apaziguador, digamos. Tá, e nesse tempo até lá, tu acha que dá para se gestar um prefeito que não seja de Caxias? Nós estamos com umas ideias boas aí, né? Acho que Caxias de fora, morar talvez. aqui, viver aqui, voltar aqui. Caxias precisa de um bom gestor, até porque a bomba que a prefeitura vai deixar é muito grande. Acho que na próxima eleição... Mas não tem ninguém local para ser com essa capacidade? Tem. Eu tô te dizendo que a gente precisa de um bom Porque gestor. eu ouvi conversa do fulano, do Beltrano, de Farroupilha, de Bento, talvez, vir para Caxias para concorrer a prefeito De aqui. Flores, tem vários nomes. Flores, né? e aí? Diogo, Feltrin, Ulian. Por que não? Eu acho que Caxias merece bom trabalho, né? A gente precisa resgatar a nossa cidade. Até porque quando a gente sai de Caxias, a gente vê como ficou para trás hoje. Vai, por exemplo, a Flores da Cunha, uma cidade limpa, uma cidade que inaugurou um centro de saúde, é uma cidade que as crianças têm robótica, tem tudo integral inteiro. Então, assim, nós estamos extremamente para trás. Na próxima tu convoca ao Senado. Não. A gente precisa. Não vai a prefeito, A vontade sempre é subir. Eu acho que quem joga no 15 de Piracicaba, o sonho é jogar no Juventude. Quem joga no Juventude, o sonho é jogar no Flamengo. Quem joga no Flamengo, quer jogar no Real Madrid. Então, tu vai a prefeito, 2 anos depois tu vai ao Senado. Eu não faria isso, Paulo, porque eu acho que daí a prefeitura estaria sacaneando a população. Se ganhasse e abrir mão 1 ano e meio logo depois, eu acho que não é o caso. A gente vai pegar, espero que nós ganhamos com o nosso grupo de conservadores, uma prefeitura que o prefeito na campanha dizia que nós tínhamos 250 milhões de caixa e que agora ele fez um empréstimo de 250 milhões para pagar salário. Então, é por isso que eu digo que ganhar com a mentira, ele vai te cobrar em algum momento. Né? É melhor a gente ser transparente e falar a verdade para as pessoas, sempre. Porque a verdade, ela dói, mas ela não te cobra um preço caro depois. Eu não cumprimento o prefeito de Caxias do Sul, eu acho que todo mundo sabe, né? Durante a campanha ele teve atitudes que, inclusive, foram para a polícia, né? Eu processei ele com questões de afirmações falsas contra mim. Então, esse tipo de pessoas eu evito até me relacionar, porque para mim não me agrega nada. Continuo mandando emendas, tenho uma relação institucional com a prefeitura de Caxias do Sul, mas esse tipo de pessoa não me agrega nada na minha vida. Então, eu prefiro me afastar do que propriamente conviver. Então, não vou em eventos que ele está, não participo, não quero estar na presença dele. Não é só dele, tem vários, o próprio vice-prefeito também, o cara que foi enxotado de Gramado, né? Se tu pedir para o prefeito de Gramado qual que é a imagem que o vice-prefeito de Caxias tem, acho que vale a pena tu fazer essa pergunta uma hora, né? Um cara que saiu de lá corrido, depois do que ele fez, e nós conseguimos eleger uma criatura dessa aqui como vice-prefeito de Caxias do Sul. Então essa decadência que Caxias está tendo hoje, nós que já fomos a pérola das colônias, eu acho que ela é muito pelas escolhas que os caxienses fizeram, e a gente está pagando preço, né? Como qualquer lugar. Se tu quiser pegar algo mais macro, né, o próprio Rio Grande do Sul com as escolhas que fez, o Rio Grande do Sul era a 4ª economia. Hoje a gente está lá longe, nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Sul foi o estado do Brasil que menos cresceu. Quem diz que político é tudo igual, é fácil provar que não é tudo igual, né? Vamos pegar a cidade do lado, Flores da Cunha. É o próprio Santa Catarina, que anos 80, 90, nós dizíamos que Santa Catarina servia para separar o Brasil do Rio Grande do Sul. Hoje Santa Catarina é de 10-0 em nós. Quantas vezes o PT administrou Santa Catarina? Nenhuma. Então assim, tem caminho para prosperar, tem caminho para viver melhor, tem caminho para tu ir para frente como estado, como cidade ou propriamente como nação. Agora tu precisa copiar o que dá certo, né? A partir do momento que tu começa com práticas intervencionistas, burocracias extremas, usar a prefeitura para botar a companheirada para dentro, né? Botar os que te ajudaram sem nenhum tipo de capacidade de gestão, só para receber o salário e conseguir mais 30 votos depois para ti, tu tá se usando da máquina, que é a prefeitura, que é o que representa os caxienses, para tu te perpetuar no poder. Pensamento em cidade? Nenhum. Pensamento em ter poder. Não é o que me traz a política. Tu usa muita diária ou não? Nunca peguei, nenhuma. Nem como vereador, nem como deputado federal. Nunca pegou uma Nenhuma. diária? Inclusive, ganhei vários processos quando eu fui para os Estados Unidos acompanhar a pós do Trump. Fui passear também, né? Porque minha esposa queria ir na Disney, conhecer a Minnie, tem uma foto dela bem bonitinha com o Mickey ela quer conhecer. E eu aproveitei que era do Trump, tava em férias, tudo bem, fui viajar para os Estados Unidos. E aí houve uma reportagem do Metrópolis, na época, o deputado vai aos Estados Unidos, fica 5 horas na fila e não consegue participar do evento. Primeiro que eu que falei que fiquei 5 horas, justamente porque o que aconteceu? Estava um frio de menos 16 graus em Washington e o evento que ia ser aberto foi transferido para um ginásio que cabia 20 mil pessoas. E aí a gente foi atrás, fizeram a fila e os americanos não tem jeitinho. Então eu disseram, tem que ficar nessa fila, eu não passei na frente, fiquei lá, encheu o lugar e eu fui embora, tudo certo. Eu falei no meu vídeo isso. Aí pegaram e começaram a dizer, foi com dinheiro público, eu processei todos, levantei uma grana já com isso daí. Para tu ir assim, pago pelo país, tu tem que ir em representação que a Câmara tem que autorizar. Nunca pedi nada, né? Pode pesquisar, 0, nem R$1. Com essa experiência, né, do primeiro mandato como deputado federal, que você teve ali, vendo como é que funciona aqueles meandros de Brasília ali,
E você se sente assim mais bem preparado, por exemplo, para o segundo mandato do que quando você teve esse primeiro, ou você tenta fazer uma continuidade do trabalho que você começou ali? Eu me sinto mais casca grossa. Por quê? Logo que tu vai para Brasília, tu tem a ideia de mudar o país, de melhorar o país, de aprovar projetos. Eu aprovei, inclusive, protocolei 50 projetos. Eu aprovei, eu tenho uma PEC. Agora, eu acho que o meu principal trabalho hoje, sinceramente, é evitar que projetos ruins prosperem. Tem a questão da Erika Hilton dos 3, morador de rua, a 6x1, a questão do Uber, motorista que ia ser criminalizado. Eu acho que tem tanto projeto ruim que estar lá é meio que ser um goleiro, assim, sabe? Porra, gente, olha esse projeto, vocês querem criminalizar o motorista de Uber de 99, enfim? É ridículo. Então, essa visão do Marconi de ser goleiro, eu achei muito legal essa daí, porque as pessoas não pensam. Por exemplo, o governo federal queria colocar o motorista de aplicativo como carteira assinada. Teve uma revolta lá. Os motoristas adentraram a Câmara dos Deputados ensandecidos e eu fui um dos caras que estava com eles, porque era para criar burocracia. Então nós conseguimos evitar que eles virassem carteira assinada. Então essas vitórias, elas não criam nossa, o Marcon conseguiu evitar que o motorista de aplicativo fosse criminalizado. Mas eu sei que o meu trabalho está sendo feito. No fundo é bom para o país. Então assim, eu sempre faço contraponto. Essa da misoginia que teve essa semana, o meu discurso aí passou de milhões, aí se eu somar todas as minhas redes, quem recompartilhou, enfim. Eu basicamente fui o único assim, que subi a tribuna e fiz uma defesa baseada em lógica. Por isso que eu digo, o país ele é carente de oradores, primeira coisa, muito carente. Quantos camisa 10 a gente tem de destaque hoje no Brasil? Pouquíssimos, né? Eu acho que isso vale para a política também na questão de orador. Tem muita gente boa lá, mas que não tem a oratória, sabe? E tu conversar com as pessoas, tu conseguir mastigar informações que às vezes são complexas, né? Tu levar para elas, falta muito isso no Brasil. Então a gente tem alguns expoentes, eu acho que o Nicolas é o grande expoente, o próprio Jair Bolsonaro, que era um discurso, ele é um norte para nós, né? É bom ver os discursos deles antigos, a gente aprende, o Gayer, né? A Júlia, minha amigona, mas são poucos, né? A gente não tem assim uma quantidade enorme. Em Caxias hoje eu te diria, com tranquilidade, que o menino lá do PCdoB, o Libate, é o melhor orador que tem na Câmara de Vereadores hoje. Eu acho que ele é o melhor orador. Não, tu está dizendo assim, na pior Câmara de Vereadores que Caxias já teve, tem um bom orador que é o Libate. Um orador. Não, essa Câmara é ruim. Não concordo com nada, basicamente. É pior do que foi a tua essa aí. Eu não concordo com nada, mas eu digo a oratória, o falar, né? A esquerda tem outros oradores, poucos bons, por exemplo, o Boulos é um baita orador. Então a gente tem muito poucos. Então o trabalho do parlamentar, que vem de falar, é dar entrevista, é explicar para a população, são várias coisas, né? E se tu olhar nas comissões, tu vai ver que é muito pobre, o Brasil é muito pobre de oradores. É um talento, né? Não é uma coisa que tu consegue, que nem o camisa 10, o Ronaldinho Gaúcho nasce um a cada 100 anos, né? E olha lá, né? Olha lá, que tá fazendo uma falta, viu? Vamos agradecer, né, Paulão? Aqui foi muito boa a conversa, dando essa moral aqui pra gente, abrindo o nosso programa aqui, né? Esclarecendo, mostrando essas coisas. Mas é bom vocês trazerem bastante os pré-candidatos, e eu acho que o Paulo, como ele tem um conhecimento de Caxias, ele consegue fazer perguntas às vezes capciosas, digamos assim, que é o que torna interessante. Eu não fiz nenhuma contigo. Não, achei que tu foi capcioso no sentido de tipo questionamentos que eu me saio bem nas respostas. Conversa de compadre, as pessoas estão meio de saco cheio. Elas querem saber mesmo, né, o que o cara vai pra lá, vai fazer, E eu acho que é muito válido abrir esse espaço. Hoje em dia a rede social ela é o que as pessoas consomem, né? O jornal, por exemplo, não me lembro a última vez que eu abri um Pioneiro na minha vida. Uma coisa que já foi o norte, né? E hoje é completamente fora, né? Então a gente tem que dar subsídios para as pessoas para votarem bem. Por exemplo, o Diogo, que a gente falou, né, de Bento. O Diogo eu trouxe pro PL, era do PSDB. Vale a pena trazer o Diogo. Baita cara. Eu fiz uma campanha, eu fui o maior entusiasta do cara para ele vir concorrer a deputado federal. Por quê? Porque ele vai candidato pelo PL. Eu me sinto só na minha região. Eu me sinto só de pessoas qualificadas. E o Diogo é um cara extremamente qualificado. Ele não pode ser o político pinheiro, que tudo que nasce ao redor ele mata. A gente tem que trazer pessoas boas, porque como o objetivo é melhorar a vida do país, não é melhorar a tua vida, tem que trazer pessoas boas. Por isso que o Paulo já é pré-candidato a vereador, né? Ou mais, 2028. Né? Ou mais, né? Por que não, né? Então a gente precisa, e sabe que é bíblico também, né, Paulo? Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. E eu acho que o Brasil hoje, ele chegou onde chegou, pela ojeriza que muita gente criou da política. Não, se eu estarei na política é porque eu sou sujo. Não é assim. Não é assim. Deputado, só uma perguntinha aqui. Você falou várias vezes nessa questão de Deus e tal. Você tem alguma religião? Católico, apostólico, romano, praticante. Isso é bom deixar claro, né? Até para as pessoas verem. Claro, não, eu sou... As pessoas saberem, né? Coroinha, ministro da comunhão, catequista. Então, tá. Eu só não fui padre, Gustavo, porque eu não tinha
eu não tive o chamado de Deus, a vocação. Né? Eu quis casar, enfim. Mas eu teria sido padre, com certeza. Não é que eu amo a igreja, eu amo Jesus Cristo, que eu encontro na igreja. A igreja tem vários problemas. Eu acho que é a fé, o que acontece, o pensamento que eu tenho, né? Como você temer alguma coisa, você respeitar alguma coisa, quando você tem uma religião, é um divisor de águas, sabe? Porque você pensa, olha, eu vou fazer isso daqui, Deus vai me cobrar isso. Olha o que eu falei lá atrás, né? É bíblico, inclusive, né? Que Jesus fala que ou tu tem amor ao dinheiro ou a Deus, tu não consegue ter amor às duas coisas. Então, quanto mais próximo de Deus, verdadeiramente, porque tem uns caras lá que são de evangélico lá, brincadeira. Cara, o próprio Dir Macedo aí foi pego agora com um rolo gigantesco, né? Então, é ser cristão de verdade, não da boca pra fora. Para terminar, quem é o teu maior inimigo na política? Tu quer uma pessoa? Uma pessoa. Porra, nunca me fizeram essa pergunta. É São Paulo. Tem muitos, né? Não, Paulo, tu sabe que uma coisa que a maturidade me trouxe foi saber que entender os porquês às vezes das pessoas. Então, eu vou te dar um nome, meu maior inimigo, Adilade Domênico. Adilade Domênico, eu acho que como eu fui vereador e participo da vida da cidade e sei, começando pelas funerárias, que a gente sabe do rolo, enfim, uma pessoa que defendeu que uma mãe que perde um filho, ou um pai que perde uma esposa, ou um pai que perde os seus pais, pagasse 3 ou 4 vezes o que uma pessoa normal pagaria em outras cidades, sabendo que aquele dinheiro saía da dor de alguém. Mas agora abriu, né? Agora vai mudar. Abriu depois do que nós temos CPI, de tudo que eu fiz, né? De tudo porque, né? A gente teve que impedir licitação direcionada, enfim. Então, para mim, o caráter de um ser humano que não se compadece da dor do próximo, eu acho que aquilo ali, para mim, me marcou demais. Eu tentei por muito tempo aquela CPI, quando a gente conseguiu abrir a CPI, o governo fez de tudo para enterrar a CPI, não foi investigado do jeito que nós deveríamos investigar, realmente o relatório foi uma piada, porque eles não permitiam, eles tinham controle. Depois uma dificuldade muito grande de abrir esse mercado, e eu tenho convicção que o prefeito participou disso. Então, tu ter um prefeito que patrocinou, mesmo que indiretamente, a manutenção de um monopólio que tirava valores de pessoas na hora mais triste da vida, eu não me deparei até hoje com uma situação mais delicada que eu considerei mais assim, nojenta, posso te falar a palavra. Claro que um grande inimigo da nação, a gente tem, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, que daí eu acho que é meio ecumênico o negócio, né? Todo mundo concorda. Ele me pega muito no ponto da assistoria fetal, né? Ele permitiu lá, liberou, incentivou inclusive a questão de tu matar um bebê através, em 9 meses, através de uma seringa para dar um infarto no bebê. Mas assim, a maldade, quanto mais o cara me prova que ele é mau, mais inimigo eu tenho. Por isso que eu te digo que a Denise eu não tenho nada contra, porque a Denise nunca me provou ser ruim, não é uma pessoa má. Só tem ideologias diferentes. Ideologias diferentes, mas ela não é uma pessoa má, longe dela inclusive, né? Mas o Adiló, eu já tive comprovação que é uma pessoa má, pessoa ruim. Então isso me afasta demais dele e por isso que eu não tenho nenhum tipo de contato com ele. Muito boa a tua pergunta. Vamos terminar aqui, né, gente? Eu desejo muito sucesso na sua reeleição, que você continue esse trabalho lá e tenha muito sucesso. Está nas mãos de Deus, né? Que Deus continue fazendo de mim a vontade e semelhança dele, que é o que a gente precisa. Onde ele achar que eu devo chegar, eu chegarei. Ele vai achar. Se chegar dos 280, tu me paga a janta. Tá bom, um abraço, valeu. Alô, gente.